Louvado seja Deus, porque Ele nos trouxe à sua casa mais uma vez, amém? E Ele não nos trouxe à sua casa e Ele veio em casa, porque a casa de Deus sou eu. Quem é a casa de Deus aqui? Oh, louvado seja Deus. E como Deus já está em nós, e está conosco, e agora estamos com Ele, nós vamos abrir a palavra do Senhor, porque já cantamos, já louvamos, adoramos o Senhor, nos alegramos, nos presenteamos, comemos juntos ali, né? Cada noite um lanche melhor, porque Deus é suficiente, Ele é bom. Agora vamos ler a palavra de Deus. Para isso, feche seus olhos para nós orarmos. Ó Pai amado, misericordioso Deus, obrigado porque o Senhor definitivamente não nos trata como nós merecemos, mas tem a cada manhã nos tratado com misericórdia, com amor, com perdão, com carinho, com clemência, com paciência, como Jesus merece ser tratado. E Ele bondosamente nos trata assim. Por isso, ó Deus, toda a glória seja tua, toda a honra seja para o Senhor, todo louvor seja para Deus, o Espírito Santo, Deus conosco. E nessa noite, mais uma vez, te rogamos, ó Deus, que esteja presente em nossa mente, em nosso coração e em nosso corpo, ajudando-nos a entender, a aceitar e viver o que vamos aprender nessa noite mais uma vez. Obrigado por nos educar nessas noites, por nos repreender, por nos corrigir, por nos alimentar, por nos enriquecer. E obrigado porque tens atendido as nossas orações. Obrigado, ó Deus, pelo restabelecimento da Mara, já está em casa, louvado seja o teu nome. Que logo ela esteja conosco aqui, ó Deus, glorificando a salvação que o Senhor deu para ela e para nós. Obrigado, ó Deus, por cuidar da Larissa e sua família. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós, por manter nossa vida, por nos guardar no trânsito. E te rogamos agora, Senhor, que o Senhor vai nesse momento estar com os enfermos, com os impossibilitados, com as pessoas que estão em dúvida. Abraça, salva, meu Deus, em nome de Jesus. Especialmente abençoe a Isadora, 12 anos de idade. Que o Senhor possa abençoá-la, ó Pai. Ela e a Bernadette também. O Senhor conhece essas duas e as ama. Nesse momento, ó Deus, te rogo que abençoe a Isadora, que ela possa ter a tua mão curadora, do médico dos médicos sobre ela, e que ela seja, ó Deus, restabelecida para a glória do teu nome. Quanto a nós que estamos aqui, ó Deus, só temos a te louvar e agradecer pela grande honra que o Senhor nos deu de vencer Satanás e estar na tua casa. Hoje a tua casa está aqui, ó Deus, com os teus filhos. Mas em cada casa em que estiver ligado online no nosso canal, ó Deus, que possa ser tua casa nesse momento. Expulsa Satanás, ó Deus, de nossa companhia. Tira Satanás das casas que estão ligadas conosco agora. E que nada nos atrapalhe de entender o teu plano para a nossa vida, o teu plano de fidelidade para nós. Nós não merecemos, mas se pedimos tudo em nome daquele que tudo merece e tudo quer nos dar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito, exaltado e louvado seja o nome de Jesus. Amém. Você está com sua Bíblia? Abra sua Bíblia e vamos estudar hoje um tema especial. Recapitulando, como fazemos todas as noites, nós estamos já agora na nossa quinta noite de adoração a Deus. Estivemos no sábado de manhã, no domingo, na segunda, na terça, na quarta e agora na quinta. É o sexto dia e a quinta noite. Nós vimos sobre a verdadeira adoração, como a verdadeira adoração é, na verdade, uma oferta, uma entrega. Ninguém vai ao Senhor, a seu templo, a sua igreja para receber. A gente vai à casa de Deus para reconhecer, agradecer, ofertar ao Senhor, como era o pensamento de todos os adoradores no passado. Nós vamos ver isso de novo aqui. Nós aprendemos também que Deus nos deu talentos e dons. Você precisa descobrir o que Deus te deu, o que você sabe fazer, e dá isso para Deus. Oferte para Deus o que você sabe fazer. Não seja na igreja aquele cristão 007, sabe? Agente secreto, ninguém sabe quem é, ninguém sabe o que faz. Você tem que ser declarado, você tem que saber, Deus, a igreja e Deus tem que saber o que você sabe fazer. Nós vimos que Deus, Ele tem 3 lugares onde Ele está.
mas só num ele habita, que é o nosso corpo. E do jeito que nós temos que cuidar dos nossos talentos e devolver ao Senhor, temos que cuidar do nosso corpo e devolver ao Senhor. Seu corpo tem que ser limpo, puro, bem cuidado, para que Deus possa habitar. Nós vimos também que Deus nos deu um tesouro chamado tempo. E esse tempo, ele é vida. Tempo é vida. E nós temos que gastar esse tempo e gastar com o Senhor. Gastar com o Senhor e com o bem dos outros. Cuidar bem do tempo também é mordomia aos olhos de Deus. Nós vimos ontem que Jesus Cristo tem um grande inimigo. E o maior inimigo de Jesus não é Satanás. Satanás não é suficientemente forte para ser inimigo de Jesus. Satanás é nosso inimigo. Mas Jesus Cristo não tem inimigos, porque ele não tem quem é igual a ele para lutar contra ele. Ele já venceu e pronto, louvado seja o nome de Deus, amém? Mas Jesus Cristo tem um concorrente, que ele falou desse concorrente. Nós vimos ontem que o concorrente de Jesus, aquele que rivaliza com Jesus no coração dos homens, é o dinheiro, as riquezas. Ninguém de sã consciência aceita um convite de Satanás para encontrá-lo ali na praça. Você aceita, Cláudia? Não, nem eu. Ninguém aceita. Mas é quase impossível achar alguém que perca a oportunidade de ganhar dinheiro. Mesmo que você tenha que encontrar Jesus no mesmo horário. Por isso que Jesus Cristo disse, você não pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a mim, ao Senhor, e às riquezas. E nós vimos ontem que mesmo assim, Jesus Cristo nunca falou mal das riquezas ou do dinheiro. Ele fala, e fala muito mal, contra o amor ao dinheiro. E nós aprendemos que na igreja cristã, o local do dinheiro muda. Para os judeus, o dinheiro ficava na entrada, no local de honra, no local elevado. Mas em Atos nós vimos que os discípulos e a igreja foi convidada a trazer o dinheiro e colocar aos pés de quem? Dos apóstolos. Por quê? Porque o dinheiro, ele é servo, o dinheiro é estrado. As riquezas não devem ser nossa meta é ser adorador, não ser próspero. As riquezas e o dinheiro tem que estar nos pés. Quando o dinheiro está nos pés, quando ele é servo e não servido, precisamos reconhecer que nós só conseguimos ter recursos, dinheiro, pelo poder de Deus em nossa vida. E depois que nós adquirimos esses recursos, nós precisamos devolver ao Senhor. Hoje nós vamos aprender a primeira forma de devolver ao Senhor os tesouros e os recursos. Porque são 4 T's nós aprendemos aqui. É o T dos talentos, o T do tempo, o T do templo e o T dos tesouros. E nós devemos devolver esses dons para Deus. Mas como nós devolvemos os tesouros para Deus? É o que nós vamos aprender. E por que nós vamos passar mais tempo aprendendo isso? Porque de tudo que temos aprendido, o mais deturpado por Satanás é esse momento, o momento dos tesouros. É muito fácil alguém cuidar bem dos seus relacionamentos, cuidar bem do seu corpo, cuidar bem dos seus dons, cuidar bem do seu tempo. Mas quase todos falhamos na mordomia dos tesouros. E isso é tão importante que nós vimos ontem que há mais de 2.300 versos na Bíblia falando de dinheiro, de recursos, de riqueza, de tesouros. Há quase 20 vezes mais versos falando de dinheiro, riquezas e tesouros do que de amor. Veja, amor está na boca de todo mundo, é a fonte, é a inspiração para quase todas as músicas. Mas no radar de Deus não está o amor. No radar de Deus está o inimigo. O inimigo dele é o dinheiro. Por quê? Porque Deus sempre nos apresenta o que é mais importante para nós sabermos. Nós precisamos saber, numa estrada, não são os pontos turísticos dela. O que você precisa saber numa estrada são os pontos perigosos dela. Por isso que a estrada te apresenta os pontos turísticos, mas a maior parte das placas das rodovias é apresentando os problemas das estradas. As curvas, as lombadas, os buracos, se é duplo. Por quê? Porque o importante numa rodovia é você estar seguro. O importante da caminhada ao céu não é você ser próspero. O importante da caminhada ao céu não é você ter saúde. O importante da caminhada ao céu é você ser um adorador verdadeiro. E adorador é aquele que cuida bem daquilo que Deus nos deu.
Hoje, eu quero que você compreenda o que Deus pensa sobre oferta. E é importante que você se ligue agora nisso aqui. Lá no nosso canal, já temos 35 conexões. Mas você pode ajudar e mandar para mais pessoas, acordar alguém que você sabe que talvez não esteja acompanhando agora, e envie o link para que a pessoa possa acompanhar. Primeiro texto de hoje, Isaías capítulo 14. Abra aí na sua Bíblia, vai ser projetado também aqui para nós. Isaías capítulo 14, verso 12 e 14. Você conhece bem o texto? Foi a loucura de Lúcifer e o desejo dele de ser mais do que ele poderia ser. E isso continua até hoje. E aqui começa um conflito. Olha o que ele diz no capítulo 14, verso 12. Como caísses do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui Deus está falando para o rei de Tiro, mas o rei de Tiro nesse momento aqui era um símbolo de Satanás. Presta atenção no que ele dizia. Tu dizias no teu coração, verso 13, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E aí ele vai na rebelião completa, no verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei o que, pessoal? Semelhante ao Altíssimo. Veja, Lúcifer queria ser semelhante a Deus, no poder, na majestade, em receber adoração. Aqui você vê o início de um conflito que se arrasta por milênios, pelo menos 6.000 anos reconhecidos pela história. O conflito de adoração. Lúcifer no céu teve a coragem de rivalizar a adoração de Deus. E hoje é a mesma coisa. Satanás inventa uma história aí de que ele quer a alma. Você já ouviu falar que Satanás faz pacto com a alma da pessoa, né? E fez pacto com a cantora tal, fez pacto com o cantor tal. Isso é tudo besteira. Satanás não quer a alma de ninguém. Como Deus também não quer a alma de ninguém. Porque a alma na verdade é você, amém? Mas Deus não quer uma alma, um negocinho dentro de você. A grande disputa no universo, a grande batalha do grande conflito, não é pela alma das pessoas. A batalha no grande conflito é pela adoração. Quem nós vamos adorar? Lúcifer se apresenta como adorador falso. Deus se apresenta como o único real, digno de nossa adoração. E a Bíblia diz que essa disputa, essa rebelião foi tão grande que terminou numa luta, numa guerra, lá no céu. Apocalipse capítulo 12, veja o texto, você conhece, verso 7 a verso 9. Houve uma peleja no céu. Apocalipse 12, verso 7 a 9. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos, contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor do mundo todo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Lúcifer foi derrotado, mas trouxe a rebelião para a terra. E na terra replica a rebelião do céu. Do jeito que os anjos no céu tiveram que escolher a quem adorar, na terra, nós também temos que escolher a quem adorar. A grande questão do universo foi e sempre será a adoração. Até quando tudo for destruído, quando o mal for destruído, que não haverá mais o problema da adoração. Na verdade, pessoal, teologicamente falando, o problema da adoração só é no nosso planeta. Quando Cristo disse na cruz, está consumado, naquele momento quando ele fala está consumado, a rebelião, o conflito acaba no universo. Não há mais fora da terra dúvida em ninguém. Cristo na cruz era a prova até que ponto Deus estava disposto a ir para salvar quem não o amava e quem não prestava. Todos os seres do universo, quando viram Jesus esmagado na cruz, moído na cruz, todos os seres do universo tiveram uma conclusão: se Deus pôde ir até esse ponto para salvar quem não queria e quem não presta, esse Deus é digno de meu amor e minha adoração. E no universo o grande conflito terminou, amém? Mas ele ainda permaneceu aqui na terra. Quando Cristo disse está consumado na cruz, o único lugar que ainda falta acabar o conflito é na terra, em nossa mente, em nosso coração. E nesse grande conflito Satanás tem usado da sua arma mais poderosa, que é o engano e a mentira. E um dos maiores enganos de Satanás com respeito à verdade
é a mentira, escuta aqui, de que dízimo e oferta é dinheiro. Amanhã eu vou falar sobre dízimo, mas eu vou dar um spoiler aqui sobre um argumento diabólico que é usado por Satanás na boca de pastores para desencaminhar pessoas. O argumento é o seguinte, eu vou dar só um spoiler, amanhã eu vou falar mais claramente isso aqui. Você não precisa mais dizimar hoje, porque na época do antigo, quando Deus mandou a ordem, o mandamento do dízimo, não existia dinheiro. Os dízimos eram dados em animais, eram dados em vegetais, em colheita. Então hoje você não precisa mais dizimar, porque o dízimo nunca foi de dinheiro. O dízimo sempre foi de colheita, de animal e de frutas. Você já ouviu alguém falar isso aí? Você já ouviu falar isso aí, né? Argumento mais falho e diabólico não pode ter. Por quê? Porque dízimo e oferta nunca foi dinheiro. Nunca foi. Dizimar e ofertar sempre foi adorar. O ato de ofertar, o ato de dizimar, sempre foi ato de amor, de relacionamento. É mentira de Satanás dizer que ofertar e dizimar é uma questão de dinheiro. E algumas pessoas ficam preocupadas quando falam em semana de mordomia, porque já vai falar de dinheiro, já vai pedir dinheiro. Tem pessoas que não convidam seus amigos para a semana de mordomia, porque tem vergonha de falar com os amigos, que os amigos vejam que a igreja adventista também fala de dinheiro, como se falar de dinheiro fosse uma coisa errada. Nós vimos que das parábolas de Jesus, a maioria delas é sobre dinheiro. O problema é falar do dinheiro da forma errada. Ofertar e dizimar foi sempre adorar. Quer ver uma coisa interessante? Vai lá para Mateus, no capítulo 2, e veja o que os reis magos falaram para Herodes, quando eles chegaram para explicar por que estavam visitando Jerusalém, naquele momento ali. Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. Presta atenção quando eles respondem para Herodes. Ele fala assim, olha, tendo Jesus nascido, Mateus capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e eles perguntavam para as pessoas, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para o quê, pessoal? Olha que interessante, os reis magos declaradamente vieram do Oriente para Jerusalém, para adorar o rei menino, o recém-nascido. E aí mesmo no capítulo 2, no verso 11, a Bíblia apresenta a adoração que eles fizeram. Olha aí no verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Olha só, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, o que fizeram, pessoal? Entregaram-lhes o quê? As suas ofertas. Quais são as ofertas? Ouro, incenso e mirra. Veja que os reis magos nem eram judeus, mas eles fizeram exatamente como Deus tinha ensinado aos judeus. Não existe adoração sem oferta. Você está me ouvindo aqui hoje, eu falei isso no sábado de manhã, vou falar amanhã e vou falar no sábado de novo. Por quê? Porque nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Não é adoração vir para a igreja de mãos vazias. A desgraça é que o diabo falou tão errado sobre a oferta, que nós pastores temos vergonha de dizer isso. Os irmãos, os anciãos têm vergonha de pregar sobre isso. Nós quase pedimos desculpa quando estamos passando aqui as ofertas. Hoje nem se faz mais oração depois das ofertas nas igrejas. Parece que o momento da oferta tem que ser o mais breve, o mais rápido possível. É uma coisa que você está fazendo uma coisa errada. Gente, não há adoração sem oferta. Não há adoração sem entregar tesouros a Deus. E isso não é porque Deus precisa. Nós aprendemos ontem na palavra de Deus. Se eu tivesse fome, Salmo 90, verso 12, você nem ficaria sabendo, porque minha é a terra. Eu sou dono de tudo. Gente, Deus nunca pediu, Deus não quer, e a igreja por tabela também nunca pediu, nunca quer dinheiro. Porque a igreja não precisa de dinheiro, minha é a prata, meu é o ouro. Se todo mundo parasse de ofertar, se todo mundo parasse de dizimar, não haveria falta nessa igreja, porque essa igreja pertence a Deus, amém? Sabe o que aconteceria se todos nós decidíssemos parar de ofertar e dizimar? Sabe o que aconteceria? Bastaria uma viúva pobre com 2 moedas, e esta igreja
pregaria o evangelho até a volta de Jesus. Porque R$1 bilhão sem Deus não vale nada. Mas uma pessoa com Deus vale tudo. Amém? Então Deus não precisa de dinheiro. Ele precisa de adoradores. Mas o adorador precisa ofertar. Eu preciso que você entenda isso na sua cabeça em nome de Jesus. Não é a igreja que precisa do seu dinheiro. É você que precisa desesperadamente ser adorador. E enquanto uma pessoa sonega o dízimo e as ofertas ao Senhor, ela não está adorando. Você nunca vai encontrar uma pessoa na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, que se aproxima de Deus para adorá-lo e não leva nada. Não existe isso. E quer ver como isso é verdade? Vai lá para o livro de Gênesis. Primeira vez que nós encontramos duas pessoas adorando a Deus. É a primeira vez que Deus relata, a Bíblia relata a adoração. Gênesis capítulo 4, no verso 3 a 5, você conhece bem a história da adoração de Caim e Abel, quando eles foram adorar o Senhor depois de um certo tempo. E a Bíblia diz que eles trouxeram suas ofertas. Mas aqui tem uma informação muito importante para nós. Olha o que ele diz aqui, ó. Capítulo 4 de Gênesis, verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha o que diz o verso 4. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, Caim sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel. Tá certo isso? Tá certo? Tá certo, Renata. Mas não tão certo. Sabe por quê? Leia de novo o verso 3. Do que Deus não se agradou primeiro, pessoal? Você está lendo? Você está lendo em casa? Escreva aí aqui no chat aqui do nosso canal. Do que o Senhor não se agradou primeiro? Está aí no verso 3 aí, ó. Não, perdão, no verso 4, pessoal, verso 4. Me ajuda, né, pessoal? Se não está no verso 6, você fala, pastor, não está no 3. Você digita aí, não está no 3. Agora sim, vamos fazer de conta que eu não falei, tá? Voltando aqui. Do que, eu já vou dizer para vocês, ou de quem Deus não se agradou primeiro. De quem? Não, que eu falei não se agradou, né? Mas olha aqui, ó, coloca o verso 4 aqui, ó. O verso 4, aqui é o 5, põe o 4. O 4. Ó, agradou-se o Senhor de quem? De Abel. Depois do quê? Agora põe o 5, por favor. Olha o que fala o 5. Ao passo que de Caim, e o que mais? E de sua oferta. Você percebeu? De quem que Deus se agradou primeiro? Da oferta ou de Abel? De quem Deus não se agradou primeiro? De Caim ou da oferta? Você está entendendo? Nunca foi dinheiro, nunca foi bens, nunca foi riqueza. Deus não se alegra com o que é trazido à salva. Deus não se alegra com dinheiro. Por isso que eu falei para você assim, uma pessoa pode entregar uma oferta com tristeza? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Deus aceita? Aceita. Deus quer? Não. Deus não quer, mas Ele aceita. Isso tem uma diferença tremenda, você vai já entender daqui a pouco. Mas entenda uma coisa: oferta e ofertante para Deus é uma coisa só. O dinheiro em si não tem valor. O ovo que eu entrego não tem valor. O bode que eu entrego não tem valor. A casa que eu entrego não tem valor. O bem que eu entrego não tem valor. As coisas, os bens, a oferta só tem valor igual ao meu valor. Se o Senhor não se agrada de mim, o que sai das minhas mãos
não importa o tamanho que seja, não tem valor para Deus. Mas se o Senhor se agrada de mim, o que eu entrego para Ele tem muito valor para Deus e serve muito. Tanto é importante, mais importante, o ofertante do que a oferta, que olha a ordem que Jesus Cristo fala para aquele que vai ofertar na igreja, lá em Mateus, no capítulo 5. Vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Nós vimos que o ofertante é sempre maior do que a oferta. A primeira oferta que eu entrego sou eu mesmo. Eu estou lendo esses textos para você, pessoal, para ficar claro na sua mente, na minha mente, que dizimar e ofertar não é uma questão financeira. Se dizimar e ofertar fosse uma questão financeira, um dia eu concordo, o dízimo não ia valer mais. Mas dizimar e ofertar não é financeiro. Dizimar e ofertar é sempre adorar. Deus primeiro aceita a minha adoração, e junto com a minha adoração vai meus bens, minhas ofertas. Olha o que ele diz no verso 23 do capítulo 5 de Mateus: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Irmãos, olha que coisa tremenda. Aqui não está dizendo, no verso 23, se você tem algo contra o teu irmão. O negócio é mais embaixo, mas aqui é um tempo para outro sermão. Ele falou assim: se você descobrir que tem uma pessoa que tem problema contigo, não é você que tem problema com ela, é ela que tem problema contigo. Você não deve permitir que essa situação permaneça antes de você vir adorar. Ou seja, você não pode vir adorar antes de resolver isso. Olha a ordem que ele fala no verso 24, finalmente. Ele fala o seguinte: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Escuta uma coisa que eu já falei aqui para vocês uma vez, vou falar de novo aqui, olha. Quem magoa as pessoas é um sério candidato a ir para o inferno. Não vai para o céu. Mas magoados também não vão. Você está chateado com alguém? Você está magoado com alguém? E você tem razão por estar chateado com alguém? Você tem razão por estar magoado com alguém? A pessoa foi um traste com você? Foi errado? Pois saiba que aquela pessoa, enquanto não conseguir reconciliar contigo e desfizer o mal feito que fez contigo, aquela pessoa não terá perdão do Senhor. Mas você também não, enquanto não for lá tentar resolver. E Deus está falando aqui: eu não aceito tua oferta se tiver alguém com problema com você. Por isso, meu irmão, não perca tempo. E no sábado de manhã aqui nós vamos ter uma Santa Ceia. Eu queria que a igreja inteira estivesse aqui, mas infelizmente Satanás tem vencido na vida de muita gente. Não porque não veio à igreja. No nosso caso nós temos o canal. Mas nesse momento tem gente assistindo novela. Nesse momento tem gente assistindo alguma coisa. Nesse momento tem alguém na academia. Ou pegando alguma promoção em algum dos mercados daqui da região. Porque na verdade, pessoal, se eu não correr por mim, ninguém corre. O pastor está com a vida ganha, como alguém falou para mim essa semana. O senhor está com a vida ganha, pastor. Só pode ficar todo dia indo para a igreja à noite. Mas pelo menos falou para mim. Amém? Gente, vocês não sabem o que é que eu escuto. Vocês nem imaginam o que é que eu escuto. Vocês nem imaginam. Todos os dias. Mas, gente, o que eu queria falar é o seguinte: sábado nós teremos uma Santa Ceia. E eu estou aqui na terceira Santa Ceia nesse distrito, nesta igreja. E eu consigo visualizar na igreja pessoas que nas 3 Santas Ceias encontraram uma desculpa para não estar aqui. O que Cristo disse? Reconcilia-te com teu irmão e vem entregar a tua oferta. Você vai ver um texto hoje que é mais duro que esse aqui, tá? Mas todos esses textos são escritos por alguém que te ama. O objetivo desses sermões dessa semana não é passar um sabão em você. Quando alguém falou assim: ah, pastor, depois do sabão que o senhor passou na igreja, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei: amém, irmão. Eu senti que era crítica, mas amém, irmão, que pelo menos a pessoa se levantou para fazer. Mas, irmãos, não é passar sabão em você. Meu desejo, minha alegria não é fazer você sentir mal. Minha alegria é fazer você entender que Jesus te ama e você não pode viver a vida desgraçada que viveu até hoje, achando que está bem, mas não está bem. Tem gente que não aparece na lista de dizimista dessa igreja o ano inteiro.
Tem gente que não aparece na lista de ofertantes da igreja o ano inteiro. Já tem outros que aparecem na lista de ofertantes, mas tem problema. E os dois estão com problema. Os dois estão com problema, porque ofertar sem resolver seus problemas com os irmãos não tem valor para Deus. Mas não ofertar e está tudo bem também não tem valor para Deus. Você tem que colocar a mão na consciência. Você precisa examinar a si mesmo. E Jesus Cristo é bem claro, as ofertas estão intimamente ligadas à pessoa. O ensino de hoje é que a oferta é além de você, a oferta é maior que você, a oferta é melhor que você e a oferta vai te melhorar. Se você ofertar, se você fizer a campanha, se você participar de tudo, se você se sacrificar, se você doar, você vai prosperar. Devolva, seja fiel, aí depois prove que Deus vai abençoar a sua vida. Irmãos, isso é coisa do diabo. A oferta não é maior, a oferta não entra na igreja antes de você. Eu é que entro primeiro pensando, que darei ao meu Senhor? Quando eu entro assim, tudo que eu entrego eu aceito para o meu Senhor. Aquela viúva pobre da história que eu contei no sábado, Marcos capítulo 12, ela se entregou tudo a Deus. As ofertas, por isso, devem ser perfeitas. Devem ser perfeitas. Quer ver uma coisa interessante? Eu perguntei ontem, o que é mais importante? O dízimo ou a oferta? Ofertar ou dizimar, o que é mais importante? O mais importante é ofertar. Quer ver? Vamos lá para o livro de Levítico, capítulo 27, no verso 33. Quando Deus fala sobre dízimo, olha que declaração importante ele faz sobre o dízimo. Levítico ali é o 4º livro da Bíblia, 3º livro da Bíblia, no capítulo 27. Deus ordena o seguinte, quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, do sacerdote, esse dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, perdão, eu falei o 33, mas é o 32, tá? Coloca o 32, por favor. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. O que falava é o seguinte, o sacerdote ele ia até os lugares para receber o dízimo, o levita ia lá também, ordenado por Deus, ele pegava a vara, o bordão, colocava assim, dessa altura aqui, e todo animal que passava por baixo da vara do sacerdote ali, ou do levita ou do profeta, ele ia contando. O 10º que passava, ele batia com a varinha. Quando ele batia com a vara, aquele 10º tinha que ser tirado da fila. Então ele ia contando, 1, 2, 7, 9, 10, aí ele batia. Quando ele batia era dízimo, tirava da fila. Aí Deus falou assim, o que passar pela vara, veja o verso 33. Agora sim, não se examinará se é bom ou mal, nem se trocará, mas se com efeito se trocar, tanto um como o outro será santo, não serão remidos. Olha o que Deus falou, está passando aqui os animais aqui, pela vara do sacerdote. Quando chega no 10º ele bate. Se na hora que ele batesse ali, ele olhasse e fosse aquela ovelha, a melhor de todas, a gorda, a parideira lá tudo, a pessoa não podia fazer menção de trocar aquela melhor. Porque se ele fizesse isso, a ordem de Deus era o seguinte, aquela fica e a outra que ele queria dar no lugar vai também. E as duas. Mas se na hora que ele batesse e fosse uma ovelha suja, ou com doença, ou com a perna quebrada, ou se fosse uma ovelha que tivesse machucada, com ferida, aí você olha, puxa, logo a bicheira, aí você pensa, vou trocar. Aí diz, não, se você trocar a bichada por uma nova, as duas vão. Por quê? Porque no dízimo não se poderia olhar se era bom ou mal. O dízimo, o que passasse, era dízimo. Mas olha a orientação que Deus dá com respeito às ofertas. Capítulo 22, no verso 18. No 27, vai para o 22, no verso 18. Ele diz o seguinte, olha. Capítulo 22, verso 18. Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. E diz-lhes, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta e que derem cumprimento dos seus votos, como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, para que eu aceite a oferta,
oferecerá macho o quê? Sem defeito, e o que mais? Ou do gado, ou do rebanho, de ovelhas ou de cabras. Veja, o verso 19. Tá certo aí, pessoal? Eu estava lendo aí, vocês estavam lendo comigo? Para que seja aceitável, oferecerá macho, sem o quê? Sem defeito, do gado, ou do rebanho, ou de ovelhas, ou de cabras. O dízimo podia ter oferta, podia ter defeito. As ofertas não podem ter defeitos. Eu quero que você entenda bem isso aqui. Por que não? Porque as ofertas representam a Cristo Jesus e o sacrifício dele, que ele fez por nós. Quando você oferta, escuta bem isso aqui. A oferta que você entrega, não importa o tamanho dela, a oferta que você entrega, ela representa Cristo. Como o pão sem fermento na ceia representa Cristo. Como o suco de uva na ceia representa Cristo. Eu não posso pegar qualquer suco porque representa Cristo. Eu não posso pegar qualquer pão porque representa Cristo. E eu não posso entregar qualquer oferta porque representa Cristo. A oferta tem que ser perfeita, ela não pode ter defeitos. E aqui a gente vê um outro problema que acontece na igreja. Muitas pessoas dizimam todos os meses, mas não ofertam. Porque acham que só dizimando já estão fazendo o que tem que fazer. Mas, irmão, se você pensa em dizimar e ofertar como obrigação, você já está errado. Dizimar e ofertar é gratidão, é amor. E nós precisamos fazer isso como expressão do nosso amor. Vocês querem ver uma reclamação de Deus? Vocês já viram Deus reclamando alguma coisa? Quer ver como ele reclama? Abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 1, no verso 6 a 9. Eu vou ler aqui os versos direto, tá? Você acompanha a leitura comigo aqui, olha. Aqui Deus está fazendo uma reclamação. Veja o que ele diz, vê se você consegue perceber como Deus reclama. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Acompanha a leitura aqui, Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Olha o que Deus fala. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí no verso 7 ele diz, oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animais cegos para os sacrificardes. Não é isso mal? Eles estavam trazendo os piores tipos de oferta, e Deus estava se sentindo ofendido com as ofertas que eram trazidas no sábado para ele. No verso 8, olha o que ele diz, e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Agora, olha o que Deus fala, é Deus, não é Malaquias não, tá pessoal? Olha o que ele fala aqui, Você já viu uma pessoa com ciúme? Você já viu quando um homem chega, o marido chega e fala para a mulher assim, olha, você viu o vestido da irmã lá? Bonito, né? Ela fala, o vestido dela é bonito, né? O vestido é bonito? Você está olhando o vestido da mulher? Está achando bonito? Você comprou para ela? É assim? Vai lá, vai lá. Veste seu terno novo, vai mostrar para ela. Ela usa roupa bonita. Mas as mulheres, algumas falam isso, né? Mas nem toda que fala isso não, né? Não é toda que fala isso não, né? Mas Marlônia, Deus acabou de fazer isso aqui, quer ver? Olha o que ele fala, vamos ler de novo o verso 8 aqui, E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Aí Deus fala assim, ora, apresenta isso ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos? Sabe o que ele está dizendo aqui, Você traz qualquer oferta para mim. Você mendiga a oferta para Deus. Eu falei sábado, o diácono, a diaconisa passa com a salva, e tem gente que disfarça. Faz que está dormindo, faz que não está vendo, olha para o lado, a hora daquele olha para o lado, conversa com alguém, disfarça. Por quê? Porque não tem o que ofertar. Mas naquele mesmo dia de manhã que não tinha nada para ofertar, é só dar o pôr do sol que está lá no shopping da Granja Viana. Um desespero para ligar para o Uber Eats ou para o iFood para trazer uma pizza. É uma angústia. Mas na hora do culto não tinha oferta. Aí sabe o que Deus faz? Apresenta essa tua oferta ao governador. Irmão, eu estou exagerando ou Deus parece estar com ciúme aí? Ele fala isso. Porque eu, o Senhor teu Deus,
Sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a segunda e terceira geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí ele continua, olha o que põe o verso 9 aqui, olha o que Deus diz aqui, ó. Lembra de Caim e Abel? Olha o que ele fala no verso 9, agora pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas, nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, eu rogo pelas misericórdias de Deus, você que está aqui, você que está em casa, que você compreenda o que o pastor Euquian está falando para você. Não cometa o pecado de dizer depois aí que eu fico falando coisas que eu sou duro demais, porque eu não sou duro demais. Gente, se fosse eu não seria tão cuidadoso como Deus, porque eu não tenho papas na língua. Deus é que me controla aqui. Mas Deus ele é bondoso demais, Ele é educado demais. Mas Ele disse aqui, veja, está escrito aí, com tais ofertas em vossas mãos, eu não posso aceitar vocês. Gente, pense em você, quantas vezes você sentou nesse banco, a salva passou e você não tinha nada para ofertar? Quantas vezes o mês acabou, você pagou todas as suas contas ou não, mas não tive nada para dizimar, mesmo trabalhando? Porque para Deus não interessa se você tem dívida. Interessa se você quer ser dele. Porque se você for dele, ele diz em Malaquias, provai que eu vou abrir as janelas do céu e vou repreender o devorador. Meu irmão, ninguém tem dívida por ofertar. Ninguém tem dívida por dizimar. O devorador não vai na casa do fiel. O devorador só devora quem não obedece. Escuta uma coisa em nome de Cristo Jesus. Satanás faz você entender que se você devolver ao Senhor o que é dele, de alguma forma você vai passar necessidade. Mas o devorador já está devorando o seu salário todo mês. Você não consegue dizimar porque o devorador está na sua casa. E Deus está falando, pega essa sua oferta mendigância que você traz para mim e apresenta para alguém. Dá essa oferta para o teu governador. Vai apresentar isso para o teu chefe. Por que você apresenta para mim? Veja como é que ele começa no verso 6. Se eu sou pai, cadê meu respeito? Cadê minha honra? Irmãos, eu estou falando isso para você entender que a minha oferta revela quem eu sou. E a minha oferta tem que ser perfeita. E para que ela seja perfeita, eu quero que você acompanhe aqui em algumas características para nós terminarmos. Nas características que a oferta tem que ter para que ela seja perfeita. Nós vamos ver aqui rapidamente. Eu vou mandar isso aqui depois do grupo para você ler com cuidado em casa. Mas entenda uma coisa muito importante, pessoal. Dizimar e ofertar sempre foi um assunto de adoração. Dizimar não tem nada a ver com o uso que se faz. Aqui eu vou só dar um spoiler para amanhã. Amanhã vai ser o dia que eu vou mostrar minha olerite aqui para vocês, tá? Mostrar quanto que ganha um pastor adventista no 7º dia. Com todos os proventos e todos os descontos e quanto que sobra no fim do mês para o pastor. Se alguém quiser me ajudar depois, eu aceito, tá? Mas isso é só amanhã, tá? Mas olha, pessoal. Existe uma motivação e existe um uso. Eu vou só dar um spoiler para amanhã isso aqui. Porque eu falei ontem que dízimo e oferta não é para manutenção do evangelho. Lembra que eu falei isso? Que se você pensa que você deve dizimar para sustentar o ministério, que você deve ofertar para que a pregação do evangelho aconteça em outros lugares, isso não é verdade. Não é verdade que o evangelho precisa do meu dízimo e da minha oferta. Isso não é verdade, Deus não precisa disso. Se eu tivesse fome, Salmo 90, verso 12, você nem ia ficar sabendo, porque meus são todos os animais que existem. Deus não precisa pedir permissão para comer alguma coisa, se ele tivesse fome. Uma coisa é a motivação. Por que alguém devolve o dízimo e devolve a oferta? Por quê? A motivação é porque você é um adorador. A outra coisa é o uso. O uso dos dízimos das ofertas é uma coisa. O uso é a manutenção da missão. Mas eu não devolvo meus dízimos e minhas ofertas por causa da missão. Eu devolvo porque estou adorando a Deus. E o resultado disso
é a missão. Você me entendeu? Entendeu? Então assim, a igreja precisa de dinheiro para manter a missão? Não. A igreja precisa de adorador. O adorador traz recursos. Se um adorador trouxer 2 moedas, é o suficiente. Se 15 fingidos trouxerem hipócritas, trouxerem 1 milhão, não vai servir. Por que muitas igrejas, eu vou falar uma coisa bem séria agora aqui, e você não brigue comigo, cachorro, tá? Por que muitas igrejas passam apurado financeiramente, pessoal? Não é falta de dinheiro, é falta de adorador. E você já vai entender isso aqui. Primeira característica da oferta para que ela seja verdadeira. Quer ver? João capítulo 10, abre aí a sua Bíblia. João capítulo 10, verso 17. Primeira característica da oferta, se você quiser anotar, anote aí no bloco de notas, anota aí no seu celular, no bloco de notas, anote do lado da Bíblia aí, no texto. São 5 características para que você aprenda como que uma oferta era aceitável a Deus. Primeira característica, o livro de João, capítulo 10, verso 17 e 18. Olha o que diz o Senhor Jesus. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Verso 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Veja, a palavra aí no verso 18 é espontaneamente a dou. Primeira característica para que a oferta seja aceitável, para que ela seja perfeita. Oferta perfeita não é como um dia meu avô falava. Ele falava para mim assim: filhinho, quando você for na igreja e devolver a oferta, meu avô era pastor da igreja batista, você tem que procurar a nota que não esteja amassada. Ele falava, nota amassada é oferta imperfeita, nota rasgada é oferta imperfeita. E eu fiquei com isso na minha cabeça, até hoje eu penso isso. Quando eu vou ofertar, eu pego a nota mais durinha, a mais certinha, a que não foi dobrada para ofertar. Isso também está certo, mas não é isso que faz uma oferta ser perfeita aos olhos de Deus. O que faz uma oferta ser perfeita aos olhos de Deus não é o estado do dinheiro que você entrega, não é o tamanho, é a espontaneidade. O que chama espontaneidade? A primeira característica da oferta verdadeira, ela tem que ser voluntária. Ela tem que vir do seu coração. Você tem que querer entregar para Deus. Se você querer entregar para Deus e a entregar voluntariamente, essa oferta passou no primeiro ponto para que ela seja uma oferta aceitável, perfeita. Segundo ponto da oferta verdadeira, você vai ver no livro de Isaías, abre aí, capítulo 7, verso 14. Isaías, capítulo 7, verso 14. Aqui você vai encontrar o texto de Isaías falando sobre o nascimento de Jesus. E ele conta como seria o nascimento de Jesus. Qual seria a idade da mãe de Jesus, do Messias. Isaías, capítulo 7, verso 14. Fala, porque um filho se nos deu. Esse é o verso, você conhece o texto. E ele fala que esse menino seria nascido de uma virgem, porque a virgem, Isaías capítulo 7, verso 14, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha qual é o sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz o quê? Um filho, e o seu nome será Emanuel. Veja, irmãos, havia um plano de salvação, e nesse plano de salvação foi planejado que seria filho de uma virgem, que ele nasceria em Belém. Miqueias capítulo 5, verso 12. Foi planejado que ele seria vendido por moedas. Zacarias capítulo 11, verso 12. Foi profetizado que ele seria abandonado pelos seus discípulos. Zacarias capítulo 13, verso 7. Foi profetizado até suas palavras na cruz. O Salmo 22, verso 1 fala: Deus meu, por que me desamparastes? As palavras dele na cruz foram profetizadas. Foi feito um plano. Segunda característica da oferta verdadeira, da oferta que é perfeita. Ela é uma oferta planejada. A oferta tem que ser voluntária e ela tem que ser planejada. Irmãos, ninguém deveria chegar na igreja e ser pego de surpresa na hora da oferta. O adorador, ele sempre está planejado, ele prepara antes, ele escreve antes, ele coloca no envelope antes, ele coloca no bolso antes, ele usa o 7Me antes. Quem oferta pelo 7Me deve fazer isso em casa.
planejado. Quer ver um texto que é tremendo disso aí? 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2. Esse texto aqui ele é usado errado por muitas pessoas para falar sobre o domingo, primeiro dia da semana. Mas olha o que está escrito aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Paulo está escrevendo para os coríntios, em Corinto, e ele já tinha falado para os irmãos os Gálatas, da Galácia. Qual é a orientação que ele deu? Verso 2: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte, no primeiro dia, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. No primeiro dia da semana é o domingo. Paulo fala, no primeiro dia da semana, quando a semana vai começar, você deve já preparar a sua oferta. Mas aonde, pessoal? Na igreja? Tem pessoas que usam esse verso para dizer, está vendo? Primeiro dia da semana, coleta, oferta. Então, oferta no primeiro dia da semana, a prova de que eles guardavam domingo. Eles tinham oferta no dia de domingo, primeiro dia da semana. E Paulo está dizendo que ainda vai pegar as ofertas. Então olha só, era oferta no domingo, entregando para o pastor. Então eles estavam adorando a Deus. O problema, para eles, não para nós, é que o texto diz que eles estavam aonde? Aonde? Em casa, não era culto. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando eu começo a preparar a minha oferta para entregar no dia do culto? Quando, pessoal? No primeiro dia da semana. E quando? Em casa. Quando a salva vai passar e só aí você lembra de colocar a mão no bolso e abrir a carteira, sua oferta já é imperfeita. E eu queria que você ficasse na cabeça. Apresenta isso ao teu governador, para ver se ele vai te aceitar. Terceira característica da oferta verdadeira. Vamos lá. Você vai encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 16 e 17. Primeiro, ela tem que ser voluntária. Segundo, planejada, com antecedência, preparada. E terceiro, a oferta tem que ser proporcional. Olha o que diz o capítulo 16, verso 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher. Olha as 3 vezes. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Verso 17 agora. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Ou seja, qual é o valor da oferta, pessoal? Qual é o valor da oferta? Na proporção em que ele recebeu de quem? De Deus. E não, olha aqui, ó, essa parte importante que a gente pula essa aqui de propósito. Alguns pastores pulam, sabe por quê? Porque ela não é muito vantajosa para alguns pastores, quer ver? Olha o que fala aqui, ó. Cada um oferecerá na proporção proporcional em que possa dar. Eu fico vendo alguns pastores falando assim, está muito pequenas as ofertas, está muito pouco a oferta. Quando o pastor fala que está pouco, e as nossas ofertas da Granja Viana estão poucas, eu não estou dizendo que a oferta que o Claudemir tem ofertado é pouca. Eu estou dizendo que a oferta da igreja é pouca. Por que a oferta da igreja é pouca? Porque tem gente que pode ofertar, mas não está ofertando. Então, quando eu junto a oferta de todo mundo, fica a oferta como? Pouca. E a igreja não tem recursos para se manter. Mas olha só, o que está dizendo aqui? A terceira característica da oferta verdadeira, ela tem que ser proporcional. Não interessa para mim e para você o tamanho da sua oferta. O que interessa para mim é o tamanho de quê? Deixa eu falar de novo. Não interessa para mim e para você o tamanho da sua oferta. O que interessa é o tamanho da minha oferta. Qual é o tamanho da sua oferta? Isso te interessa. Qual é o tamanho da minha oferta? Não interessa para você. Qual é o tamanho da sua oferta? Não interessa para mim. Eu sei, porque eu vejo os registros, mas não interessa para mim. E eu nunca vou falar para uma pessoa, olha, você está ofertando pouco. Porque isso aí é uma questão que você decide. É segundo na proporção em que
possa dar, segundo a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver concedido. A oferta é na proporção que eu quiser dar. Agora, eu posso dizer que a nossa oferta está baixa na granja. Por quê? Porque eu sei que tem gente que nunca ofertou na igreja. Nunca ofertou. Porque talvez nunca recebeu nada do Senhor. Eu estou certo ou estou errado? Está certo. E é verdade. Tem gente que nunca recebeu nada do Senhor, então não pode ofertar. Mas também já deve estar morto, né? Quarta característica da oferta verdadeira. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23. E aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Ele fala o seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua ou a tua fidelidade. Quarta característica da oferta verdadeira. A oferta verdadeira, irmãos, ela é sistemática. O que acontece isso? As misericórdias de Deus, elas se renovam toda manhã, ou seja, Deus tem um sistema. A misericórdia dele não depende da nossa necessidade. Veja só, você pensa assim, quando alguém pede misericórdia, misericórdia, Senhor. Quando que você pede misericórdia para alguém? Quando você começa com termina com cisa. Quando você precisa. Se você ficar pedindo misericórdia o tempo todo, o que as pessoas pensam de você? Esse é um exagerado, é um coitado, é um pidão, né? Ou nem liga, olha, toda vez já vem pedir. O que as pessoas começam a fazer com você? Começa a fugir. Porque você pensa, ninguém vive assim, pedindo toda hora. Ninguém vive o tempo todo pensando em misericórdia. E não vive mesmo, pessoal. Tem dia que você está de boa. Tem dia que a gente está tão de boa que o dia termina, você não fez uma oração. Então você não está de boa, você está de ruim, na verdade, né? Mas você tem dia que você não pede misericórdia. Mas veja o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, verso que nós acabamos de ler. Verso 22 e 23. O que está dizendo? As misericórdias de Deus não esperam a nossa necessidade. O que acontece com a misericórdia de Deus? Elas se renovam a cada manhã. Escuta aqui, as ofertas perfeitas não esperam a necessidade, elas se renovam a cada momento. É por isso que você vê Deus falando. Vamos ler esse texto, é importante ler. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que ele parece juntar as duas últimas agora, que é a oferta proporcional e a oferta sistemática. O que é sistemática? A oferta perfeita não é a oferta que se entrega porque se precisa entregar. A oferta perfeita é a oferta que se entrega porque ela é oferta. Eu sou ofertante, então eu não oferto porque precisa, eu oferto porque sou ofertante. Eu não oferto porque tem uma necessidade, eu oferto porque sou adorador. Como a misericórdia de Deus se renova a cada dia, minha oferta se renova a cada culto. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, e o que mais? E nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Escuta isso aqui, irmãos, a gente sempre bate na tecla e esquece alguma coisa. As pessoas sempre falam da tristeza. Não pode dar oferta com tristeza. Aí vem o diabo e fala o seguinte: você está com vontade de orar? Não, então não ora. Você está com vontade de cantar? Não, então não canta. Você está com vontade de ler a Bíblia? Não, então não lê. Porque Deus não quer que você faça a leitura sem querer. Deus não quer que você oferte sem querer. Deus não quer que você faça oração se você não tem vontade. É melhor você não fazer do que fazer com tristeza. O texto não diz isso. O que o texto está dizendo é o seguinte: o Senhor ama o que dá com alegria, não com tristeza e nem por necessidade. O que é necessidade, pessoal? Veja, eu não devia ofertar porque os desbravadores vão fazer um acampamento. Eu não devia ofertar porque os aventureiros precisam pagar o ônibus para viajar. Eu não devia comprar uma marmita para pagar alguma coisa de algum departamento. Porque isso não é ofertar. Isso é entregar por necessidade. Sabe o que Deus queria que você fizesse? Que você tivesse o seu pacto
sistemático. Eu tenho um pacto com Deus, e eu não oferto porque os lavradores precisaram. Eu não oferto porque o ar-condicionado quebrou. Eu não oferto porque tem que pagar o obreiro bíblico que vai trabalhar. Não, isso é por necessidade. Ah, pastor, mas se a igreja precisar fazer uma reforma e a gente precisa juntar dinheiro, isso está errado? Não, não está errado. Não está errado. Por quê? Porque o ofertante, ele oferta quando precisa também. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, que aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe com a sua própria mão, para conseguir riquezas, para abençoar quando alguém necessitar. Atos capítulo 2 e capítulo 4 fala que não havia necessitado entre eles na igreja, porque quando alguém precisava, tinha alguém que tinha oferta para dar. Então, quando alguém precisava, tinha alguém que ofertava. Quando surge a necessidade, os adoradores aparecem. Não havia necessidade antes, o adorador aparece, mas o adorador não aparece quando tem necessidade. Quando que o adorador aparece? Quando que o adorador aparece, pessoal? Em todo culto, Marlônia. As misericórdias de Deus se renovam quantos dias? Todos os dias. Você sentindo que merece, você sentindo que precisa ou não. Quando que um adorador oferta? Quando que o adorador oferta, pessoal? Toda vez que ele vai adorar. E se for necessário, o que o adorador faz? Ele tem para ofertar. Importante, ele oferta de novo, sabe por quê? Porque a necessidade é além do meu compromisso com o meu Salvador. Eu preciso que você compreenda isso que eu estou dizendo para você aqui. É errado eu participar e comprar um marmitex para ajudar os clubes aventureiros? Não, mas isso não devia ser a forma deles conseguirem a oferta de um adorador. O adorador, em vez de comprar a marmitex ou comprar a pizza para ajudar o clube, o adorador dá a oferta para o clube e deixa outro comprar. Esse é o plano de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, pessoal. Imagina essa história que me contaram. Um menino, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. O menino estava na igreja e naquele domingo ia começar 10 domingos de oração feito pelos adolescentes, pelos jovens. 10 domingos. Só que naquele domingo ia começar também na TV Cultura um programa sobre o universo. Eram 10 domingos, um domingo para o Sol e para a Lua, e um domingo para cada planeta, porque naquela época Plutão era planeta ainda. Então o primeiro domingo era o Sol e a Lua, o segundo domingo Mercúrio, terceiro domingo Vênus, o segundo Vênus, terceiro domingo Terra, e assim por diante, entendeu? Ia ser o universo. Só que ia começar aquela semana, 10 domingos de pregação. E aquele rapaz pensou, eu vou para a igreja, vou perder o programa do universo. Se eu for para casa, eu perco o culto. E agora ficou na encruzilhada. Ele ficou a semana inteira decidindo, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. No sábado fizeram aquele comercial na igreja da programação que ia começar no domingo. E no domingo começava às 8h20 da noite o programa na TV Cultura e terminava às 10 para as 9. Era meia hora. O culto começava às 8, terminava às 9. E aí ele pensou, se eu for para o culto termina depois. Se eu ficar em casa, não dá tempo de assistir e correr para a igreja. E ele pensou, eu tenho que ir num ou no outro. E sabe o que ele fez? Foi para a igreja. Chegou na igreja, primeiro domingo era o sol. O pregador pregando aqui, e aquele menino com a caneta, com o papel, desenhando o sol. O pregador falou assim, ó, que menino de Deus. Eu pregando, ele anotando tudo. Mas ele estava desenhando o sol. Hoje é o sol e a lua e tudo. Tanto que o pregador que viu aquele menino escrevendo, no final do culto, falou assim, domingo que vem você que prega. Aí ele falou, lascou. Já perdi do sol, vou perder o de Mercúrio. Mas ele ficou, naquele domingo pregou rapidamente, nos outros domingos ele ficou sempre desenhando, hoje é Marte. O culto inteiro ele desenhava Marte. Quando dava 10 para as 8 ele pensava, acabou o programa na TV Cultura. Então acabou o programa, vou prestar atenção no culto. Os 10 minutos finais ele prestava atenção mais ou menos. Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal, valeu a pena isso aí? Valeu a pena ou não valeu? Valeu ou não valeu? Valeu, Alice? Valeu, aquele menino está aqui hoje, ó. E foi a primeira vez na vida que eu preguei. Preguei das 10 às 10h15. Porque eu achava que se eu parasse de pregar, acabava o culto. Mas não acabou. E ficou aí olhando para os irmãos, olhando para mim. Aí o ancião que estava lá, era o Paulinho.
Ele falou assim, vamos cantar. Aí cantaram nos hinos lá, tudo, e eu desesperado na frente. Eu achava que se eu acabasse às 8h15, dava para correr para casa para assistir o programa. Mas eu estava lá, pessoal. Tiago, capítulo 4. Olha o que fala aqui, ó, no verso 7. Leia o texto que fala aqui, ó. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E o que mais? E ele fugirá de vós. Irmãos, tem gente que está me ouvindo aqui em casa também, e está pensando assim, mas o que eu vou fazer agora, a partir de agora? O que você vai fazer a partir de agora? Você vai preparar sua oferta. Você vai querer ofertar. Vai planejar essa oferta. Você vai trazer essa oferta proporcional àquilo que Deus tem te dado. Faça um pacto. Você recebeu um papelzinho de pacto. Escreva ali um percentual de oferta. Você vai agora sujeitar-se a Deus e fazer um pacto com Ele. E mesmo que você, nos primeiros momentos que você for ofertar, você fica medindo o tamanho da oferta, essa oferta é o preço do açaí, essa oferta é a mensalidade da Netflix, essa oferta aqui é a minha academia. Se você tiver que deixar de ganhar alguma coisa para ofertar, mesmo que você tenha tristeza em ofertar, oferte, porque sabe quando que você vai ofertar com alegria, se você nunca ofertar com tristeza? Escuta, pessoal, me responda. Sabe quando você vai ofertar com alegria, se você nunca ofertar com tristeza? Sabe quando? Nunca. Porque enganoso é o meu coração, mau. Se eu não ofertar com tristeza, eu nunca vou ofertar com alegria. Porque quando eu começo a ofertar, mesmo com tristeza, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou me sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, porque agora, nesse momento, aí em casa e aqui, o diabo está falando na sua cabeça que o pastor Kenan está sendo duro demais, o diabo está falando na sua cabeça que eu estou falando coisa que não é para falar, o diabo está falando na sua cabeça que não é bem assim não, eu não tenho ofertado, eu não devolvo o dízimo do meu trabalho, mas eu sou de Deus, não é não, porque se você não entrega o que você é para Deus, você já entregou para o diabo, e eu não estou falando nervoso, eu estou falando desesperado, porque ainda tem gente aqui dentro que não devolve dízimo e oferta e acha que está bem. Não está bem, meu irmão. Não está bem. Não está bem. Como eu posso te aceitar com essas ofertas, diz o Senhor? Como eu posso te aceitar? E aí você vai encontrar a quinta característica e última característica da oferta verdadeira. É aquela que é entregue em adoração. Em adoração. Alguém perguntou, pastor, mas se eu entrego minhas ofertas no envelope, no pacto, uma vez no mês, e nos outros 3 sábados do mês, a salva passa e não tenho nada para entregar, eu estou de mãos vazias? Não, meu irmão, você tem um pacto, e Deus sabe, eu não sei, mas Deus sabe, o diácono não sabe, mas Deus sabe, e o que importa não é que o diácono está vendo, o que importa não é que o pastor está vendo, o que importa é que Deus está vendo, amém? E Deus está vendo se você pode ofertar. Isso é que importa, você tem que saber. E se você tem um pacto com Deus e você entrega a sua oferta uma vez só no envelope, no pacto ali, você não está de mãos vazias nos outros dias. Louvado seja o nome de Deus. Mas escuta uma coisa, em nome de Jesus, você não é uma ilha, você não vive para si, você abençoa os outros. O que você faz? Você divide seu pacto. Olha só o que eu vou falar aqui, ó. Presta atenção, isso aqui é importante demais, que eu vou repetir amanhã. Você divide o seu pacto pelos sábados que tem no mês. E você coloca nos envelopes, um envelope por sábado. E todo sábado você pega seu pacto e devolve ao Senhor. Toda vez que a salva passar, eu vou orar, Senhor, eis aqui meu amor, minha gratidão. Bendito é teu nome, porque me desse força para adquirir o que eu consegui hoje. E coloca lá. Alguém vai ver. E alguém vai ser salvo, porque você foi fiel. Precisa fazer isso? Não. Mas se você fizer isso, você acerta. Eu estava pregando numa igreja, e quando passou a salva, quando tinha plataforma na igreja, eu estava sentado aqui na plataforma, e passou a salva aqui, ou alguém passou a salva desse lado, passou para uma pessoa, chegou na minha mão, eu coloquei minha oferta, passou para aqui, foi nos 5 eu saí por lá a salva. E uma mulher que estava sentada ali atrás, como está a Silvana, ficou olhando para mim, o culto inteiro. Quando eu saí lá fora, que eu fui conversar, que eu fui cumprimentar as pessoas, a mulher falou assim, pastor, eu vi o que o senhor fez. E eu falei, opa, o que eu fiz? Porque uma vez eu preguei o culto inteiro com o zíper aberto. E ninguém me avisou. Aí eu já pensei, não foi o zíper, né? Eu vi o que o senhor fez. Aí ela
parou do meu lado e ficou parada ali. E eu pensei, meu Deus, a mulher fala um negócio desse e fica parada do lado aqui. E eu combinei com a Rosana para ela ir comigo para a porta. Ela sempre vai comigo para a porta, só que aquele dia ela não estava. E eu falo assim, quando eu venho alguma coisa, eu jogo a Rosana lá para abraçar a pessoa, né? Assim, defender. E aí nesse dia não estava. E eu angustiado aqui, todo mundo saindo, a mulher ficou. Quando saiu, todo mundo ficou, só eu e a mulher na porta. Ela falou assim, eu vi o que o senhor fez, pastor. Aí eu falei, mãe, o que eu fiz? Aí ele falou assim, eu tenho visitado várias igrejas para decidir onde é que eu vou ficar. E falou o nome de várias igrejas. Eu nunca vi, é exagero. Esses negócios eu nunca vi, sempre é exagero, viu? Quase sempre é exagero. Eu nunca vi um pastor colocar na salva. Eu só vejo os pastores pedirem e tirarem. Encontrei o lugar onde eu vou ficar. E essa mulher foi batizada naquela igreja. Eu não fiz aquilo pensando nisso. Mas depois daquele dia, eu comecei a pensar. O que eu faço pode salvar alguém? Então, eu decidi que em todos os cultos que eu participasse em minha vida, eu sempre teria algo para ofertar. Por quê? Porque eu fiz um pacto com meu Deus. Eu devolvo o meu dízimo e eu tenho um valor que é o meu pacto, que eu decidi com Deus, um percentual. E toda vez que há culto, eu entrego meus lábios, eu entrego meu coração em oração, eu entrego minha atenção a meu Deus, porque eu fico anotando tudo. Eu entrego as minhas ofertas e os meus dízimos. Por quê? Porque eu quero adorar. Eu quero terminar te lembrando de uma coisa importante aqui. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Jesus esperava enquanto as pessoas entravam na igreja naquele sábado de manhã. E aquela história da viúva pobre, ela não é muito usada pelas pessoas, pelos pastores. Vocês perceberam que os pastores não usam muito aquela história da viúva pobre? Eu vou dizer por que não. Sabe por quê? Porque a história da viúva pobre não é uma história boa para quem quer ganhar dinheiro dos outros. Porque, primeiro, a Bíblia diz que a mulher trouxe pouco dinheiro. Eram 2 moedinhas muito pequenininhas. E esse pouco dinheiro que ela trouxe não servia para muita coisa. E segundo, você percebeu que depois que Jesus Cristo falou que a mulher entregou tudo, todo o seu sustento, tudo que ela tinha, o que foi que ela ganhou logo depois que ela ofertou? Você lembra a história? O que aconteceu logo depois que ela ofertou tudo que ela tinha? Vocês estão lembrando a história? O que aconteceu? Como é que termina a história? A mulher entregou tudo e não ganhou nada. Não foi abençoada. Ela era uma viúva pobre e a história termina sem dizer se naquele dia ela comeu. Ela entregou tudo que tinha e a história não diz se depois daquilo ali ela foi abençoada com o suprimento de azeite. Ela entregou tudo que tinha e a Bíblia não diz se ela enriqueceu depois daquele dia. Ela entregou tudo que tinha e a Bíblia não termina a história dizendo que Deus viu o amor daquela mulher e a abençoou dali para frente. Hoje é uma pessoa feliz. Sabe por que Deus não fez isso? Porque ofertar é adorar. E adorar não é o que eu vou receber. Adorar é o que eu vou entregar. Quando Satanás bater a sua porta e dizer para você que ofertar e dizimar é dinheiro, você diga para ele, ofertar e dizimar é adorar o meu Salvador. Faça seu cartão, faça seu dízimo e oferte. Porque tudo que Satanás quer fazer, pessoal, é nos trazer sofrimento e dor. Tem uma música linda que fala assim, olha, quando Adão teve consciência do pecado, a natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu pela primeira vez, foi quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador, que morreria por amor. Veja, haveria um Salvador, que faria uma oferta de amor. Um cordeiro aqueceria a noite fria, para trazer conforto. E nunca mais Adão andaria nu.
Sabe por quê? Porque uma oferta foi feita por Ele. Irmãos, nós devemos retribuir essa oferta. A Juliana vai cantar essa música agora. A música fala dessa oferta de o sangue, que é o preço do perdão. Amor e sangue foi essa oferta. Minha oferta não precisa ser de sangue, porque nenhum de nós somos chamados a sangrar por Jesus Cristo. Nós somos chamados a morrer, a viver por Jesus Cristo. Aquele que vive em mim, diz o Senhor. E aquele que vive em Jesus Cristo, retribui, reconhece, é grato e oferta. Que Deus te abençoe. Enquanto a Juliana estiver cantando essa música, se você compreender que precisa ofertar mais do que tem ofertado, reconheça para Jesus Cristo isso e fique em pé, pedindo a Deus ajuda para mudar a vida. Jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, dor cruel, rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, nesse eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Bendito seja Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Ó misericordioso Deus, obrigado, porque mais uma noite o véu
foi aberto diante dos nossos olhos. E aprendemos nessa noite mais uma vez, ó Deus, o quanto somos maus, mas o quanto o Senhor é maravilhoso, é bondoso, é paciente, é respeitoso conosco. Como o Senhor se incomoda com os nossos pecados e vem em nossa busca, vem nos encontrar, nos ensinar, nos mostrar o caminho certo. E nessa noite o Senhor nos mostrou o caminho certo. Ó Deus, ajuda-nos, por favor. Não nos deixe temer problemas financeiros por ofertar, mas ajuda-nos a entender que temos problemas por não ofertar. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar nossos irmãos e vai comigo reconciliar-se. Vai, ó Deus, se há alguém aqui magoado, traz teu alento, teu conforto e vai com esta pessoa, aquele que o magoou. Coloca na boca dele as palavras certas e oferece o perdão, a reconciliação. E então aceita a nossa oferta, aceita os nossos dízimos e faz em nossa vida, ó Deus, o que fizestes com aquela mulher viúva. O Senhor não a encheu de bens, não deu para ela o alimento, não deu mais dinheiro quando ela ofertou, porque ela já tinha chegado onde o Senhor queria que ela estivesse. Ela já era uma adoradora. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser adoradores verdadeiros ao Senhor. Que os nossos lábios sejam teus, que a nossa mente pense só em Ti, que o nosso coração se derrame e se emocione com o que o Senhor faz em nossa vida, por Teu sacrifício. Ó Pai querido, que os nossos tesouros, que o Senhor nos dá força para adquirir todos os meses, que esses tesouros sejam 100% Teus. Faz em nossa vida, ó Deus, usa a nossa vida como o Senhor bem quiser. E concede-nos a graça de um dia estar contigo, num novo céu e numa nova terra. Porque fomos fiéis aqui, porque antes Tu fosse fiel a nós. Agora, meu Senhor, leva-nos em paz para casa. Quem já está em casa, que receba a Tua paz. E que nessa noite, antes de dormir, possamos convidá-lo para deitar conosco. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus te acompanhe, que Deus te dê a sexta-feira mais maravilhosa de 2023, preparação para o Santo Sábado. Te espero amanhã, às 19 horas, para o nosso lanche, 19h30 para o nosso culto a Deus. Deus te abençoe.